Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 9, cujo título é Os Demônios, e hoje vamos para a parte final, que vai tratar aqui dos demônios segundo o Espiritismo. Então, aqui vemos os demônios segundo a Igreja, as refutações de Kardec, e agora vamos tratar dos demônios segundo o Espiritismo, e vamos começar pelo item 20, ok? Diz-nos Kardec: segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte da criação. A criação dos seres inteligentes é uma apenas. Unidos a corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos, que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, ou seja, que chegarão à perfeição, passíveis de se tornarem perfeitos. Deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que tivessem o mérito. Okay. Desde o instante de sua formação, ou seja, desde o instante de sua criação, progridem, seja no estado de encarnados, ou seja no estado espiritual de desencarnados. Chegados ao apogeu, pureza espiritual, são espíritos puros, ou anjos, segundo a denominação comum. Desta maneira, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, o embrião do ser inteligente é quando o espírito é criado simples e ignorante, ok? Até o anjo há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau de progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que estão ainda profundamente inclinados ao mal e que no mal se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feitas atribuídas a esses últimos, não é? Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade. Quer dizer, demônios não seriam humanos, não é? Seriam os anjos decaídos, e os anjos foram criados à parte da humanidade. Isso já vimos, não é? Então, o Espiritismo não dá a esses espíritos o nome de demônios, porque não são seres à parte, são espíritos que estão desviados do bem, mas uma hora lá vão retornar, ou vão tomar o caminho do bem, porque esta é a lei do progresso, não podemos fugir dela. Mais cedo, mais tarde, e encaminharemos nesse sentido. Então, se o Espiritismo não dá o nome de demônios a esses espíritos endurecidos, é porque essa ideia se liga a seres, já vimos, distintos da humanidade, não é? De uma natureza essencialmente perversa, voltados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Tudo isso dentro da doutrina da Igreja. Item 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. Então não eram bons, né? São os
os anjos decaídos foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se melhorarão. Estão ainda na base da escala e subirão. Aqueles que, pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação no mal e sua má vontade, permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, ou seja, carregam a consequência penosa, digamos, não é? E o hábito do mal torna-os mais difícil ainda sair dele. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhes são a consequência. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, eles comparando, não é? A situação deles com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar, mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso, senão faria sentido, não é? Eles estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir. Todos nós, espíritos, temos uma aptidão a progredir, porque as leis estão gravadas na nossa consciência. Como temos aptidão ao bem, o mal é simplesmente reflexo da nossa imperfeição. Uma vez perfeitos, não há mais mal, apenas o bem. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Assim como as trevas não existem. O que existe é a ausência da luz. Não é? Eles estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles. Então, não progridem porque não querem progredir. Apesar deles, é por causa deles. Para isso, Deus lhes fornece sem cessar os meios, mas são livres para aproveitarem ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que tenham mérito, mérito por suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe, ou seja, como anjos, por privilégio. Mas a primeira classe está aberta a todos, todos os espíritos, a partir do progresso, não é? E a ela não chegam senão por seus esforços, mas chegam. Na hora lá chegaremos. Os mais elevados anjos conquistaram o seu grau como os outros, passando pelo caminho comum. É o caminho para todos, igual. Item 22. Chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento, ou seja, recebem tarefas de acordo com as suas condições. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Dentro da ideia da igreja, que recebiam lá os anjos, as tarefas, né? Então, são espíritos elevados também, vão ser aqueles que vão receber as tarefas. Como Deus criou de toda a eternidade, ou seja, Deus cria desde sempre, se encontram espíritos para satisfazer todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes submetidos à lei do progresso basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm o mesmo ponto de partida, a mesma rota a percorrer e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dons naturais, que seriam privilégios. Ai, é tão bom ouvir isto tudo vai encaixando assim tão perfeitamente na nossa compreensão. Por quê? Porque faz sentido, não é? Item
último item, o item 23. A doutrina comum, a doutrina vulgar comum sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, contudo, seres em diversos graus, disso concluiu que era um produto de tantas criações especiais. Não conseguiram ver esta unidade, não é? Ela chega, essa doutrina, assim, a fazer de Deus um pai parcial. Aquela doutrina, não é, que vimos que era comum à época de Kardec. O Espiritismo estava apenas sendo lançado, não é? Haviam poucos anos. Aqui estamos em 1867. Exatamente, 67. E o Livro dos Espíritos tinha sido lançado em 1867. E o Livro dos Espíritos tinha sido lançado em 1857. Então, havia mesmo muito poucos anos desse lançamento. E estou só confirmando aqui, que eu não quero incorrer em nenhum erro. Ah, não, perdão. 1865, eu sabia que tinha uma coisa errada. 1865. Então, 8 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, tudo muito recente. Não é? Então, o que havia de comum era esse entendimento que vimos antes, o que era divulgado pela Igreja. Então, a doutrina vulgar chega, assim, a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros os mais rudes trabalhos. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências. Ou seja, haviam se acostumado. Sim, Deus tinha favorecido os anjos e os homens haviam de sofrer para progredir. Então, não é de admirar que durante muito tempo os homens, não é, os seres humanos, nós, não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências. Então, que as usavam do mesmo modo em relação aos seus filhos, pelos direitos inatos e os privilégios de nascença. Poderiam crer mais mal que Deus? Também havia, né, nessas heranças, os filhos preferidos para herdar os títulos, né, os bens. Então, eram para aqueles também, assim como os anjos, os privilegiados na filiação humana. Então, se Deus faz, por que não podemos fazer também? E ter os nossos privilegiados, não é? E aqui Allan Kardec conclui o capítulo dizendo: mas hoje o círculo das ideias se alargou. Então, contamos já aqui em 1865 com a doutrina espírita. Então, hoje, o círculo das ideias se alargou. Eles veem mais claro. Então, eles, nós, seres humanos, têm noções mais limpas da justiça. Querem-na para eles. Querem essa justiça. De tudo igual para todos. Não há mais os privilegiados, como havia, não é? Nas monarquias absolutistas, nas cortes, plebe, era sempre assim, os privilegiados e o resto. Querem, então, a justiça para eles. E se não a encontram sempre na terra, esperam ao menos encontrá-la, essa justiça, mais perfeita no céu. E aqui está, porque toda doutrina onde a justiça divina não lhes apareça em sua maior pureza, lhes repugna a razão. Deus tem que ser justo. A justiça divina tem que refletir igualdade entre todos. Senão, não faz sentido. Repugna a razão. Muito bem, e terminamos esse capítulo. Amanhã estaremos começando o 10º capítulo
primeira parte, que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Ainda teremos o 11º. Então, depois entramos na segunda parte. Então, ainda temos 2 capítulos antes de entrarmos na segunda parte, sobre os exemplos, não é? Amanhã estaremos de volta, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.